Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Vamos abordar hoje uma questão que envolve o funcionalismo, mas uma discussão que se estende há muito tempo em todos os setores, no Congresso, no Executivo, no Judiciário, entre os entes públicos e também traz preocupação àqueles que são ligados ao regime geral. Plano de Previdência Complementar dos Funcionários Estaduais é o tema de hoje do Democracia, mas que não fica desplugado, desligado também dos demais trabalhadores, porque todos nós sabemos, por experiência, pelo tempo que vivemos, pelas situações que são discutidas permanentemente no país, que uma coisa leva à outra. E a maioria delas trazem expectativa, preocupações, inquietação. Por isso nós trazemos aos estúdios da TV Assembleia convidados especiais que estarão mantendo esta interlocução com os nossos telespectadores, levando a sua experiência, suas proposições, o seu conhecimento, para que aquele que está em casa, acompanhando esse espaço, possa formar a sua opinião, estabelecer o seu lado, mas sempre participando, opinando, pressionando, buscando o que é legítimo, a defesa dos seus direitos. Por isso trazemos para o Democracia de hoje, aqui na TV Assembleia, o desembargador Cláudio Luiz Martinevski, diretor da Escola Superior da Magistratura da AJURES, no Rio Grande do Sul. A doutora Francesca Lucchesi, de Gabardo Advocacia, e o doutor Marcelo Barreto Leal, que é presidente da Comissão de Seguros e Previdência Complementar da OAB Seccional do Rio Grande do Sul. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o doutor Cláudio Luiz Martinevski. Tudo bem? Tudo bem, Batista. Obrigado pelo convite para participar desse programa e falar sobre esse tema da Previdência Complementar. O lugar da minha fala é do Tribunal de Justiça, eu sou desembargador do Tribunal de Justiça e estudioso desta área da Previdência no âmbito das comissões de Previdência do Tribunal de Justiça e no âmbito da Escola Superior da Magistratura, onde temos o núcleo de estudo. A questão da Previdência Complementar, que a gente chama de Previdência Privada, na verdade, né, que é o nome que deveria ser dado, é bastante preocupante para a magistratura e para o funcionalismo público em geral. Esta lei que foi aprovada, a Lei Complementar 14.750 de 2015, né, aqui no âmbito do Estado, ela provavelmente trará consequências muito graves para o funcionalismo público, né? Isso é algo que pode ser constatado pelas experiências pretéritas em relação às previdências complementares de outros países, né? Sempre que se fala em previdência, sempre se buscou historicamente buscar princípios sociais, conquistas dos trabalhadores, e não é o caso desta lei complementar. Esta lei complementar, ela, na verdade, poderia ser chamada de uma lei complementar do mercado de capitais. A inspiração toda da previdência privada é mercado de capitais, sem qualquer, conexão com a questão da previdência, efetivamente como ela é concebida historicamente, no sentido de auxílio daqueles infortúnios dos trabalhadores. Isso aqui, esta lei trata exclusivamente da questão de mercado financeiro, impropriamente chamado de previdência complementar. Se a gente for ver no dia de hoje, que é 6 de setembro, né, abrimos os jornais, hoje um dos principais jornais aqui da capital, trazia pelo menos 6 ou 7 páginas tratando de um assunto, de uma operação policial chamada Greenfield, né, referente aos 4 maiores fundos de pensões do Brasil, né? E esse é o histórico. Se a gente for mais historicamente falar sobre previdência complementar, nós teremos aqui o Aeros, no Rio Grande do Sul,
que ainda até hoje repercute em várias famílias, né? Então nós saímos da página da questão social, de conquista social, para a página policial quando tratamos de fundo de previdência complementar. E esse é uma grande preocupação em relação aos trabalhadores do Serviço Público Estadual. Doutora Francesca Lucchesi, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar aqui, agradeço o convite. Como advogada acompanho, como muito bem ilustrou o Dr. Cláudio, essa preocupação dos servidores públicos com essas constantes modificações que eles têm tido no sistema de previdência, não é? Foi a partir de 98 que se instalou um sistema contributivo de previdência para os servidores públicos, que antes tinham uma benesse nas suas aposentadorias. E a partir daí, sucessivas emendas constitucionais que alteraram fortemente as regras de aposentadoria, especialmente o cálculo dos benefícios previdenciários, aproximando cada vez mais o servidor público do segurado do regime geral de previdência social, onde as aposentadorias ficam então por conta do INSS. Agora, com a previdência complementar, eu percebo isso também, né? Os benefícios acabam sendo limitados pelo teto da previdência, que é ditado pelo regime geral, e aquele servidor que tem um rendimento além disso, para conseguir levar esses rendimentos extras para sua aposentadoria, vai ter que participar de uma aplicação financeira que é, como muito bem colocado, regulada praticamente pelo mercado de capitais e não pelas regras de previdência. Dr. Marcelo Barreto Leal. Muito obrigado pela oportunidade. A OAB agradece imensamente a possibilidade de discutir com pessoas tão qualificadas o tema que hoje, na verdade, né, Batista, é um dos gargalos do país e precisa ser discutido de uma forma muito madura, né? Eu acho a OAB, como voz da cidadania, nós temos essa missão estatutária, né, dentro da nossa missão principal. Nós não temos primordialmente a função corporativa. A OAB tem essa missão estatutária e legal de defesa dos interesses da cidadania. Então, partimos desse pressuposto que eu acho que é muito importante. E a Comissão Especial de Seguros de Previdência Complementar, que eu tenho a honra de presidir, ela tem por objetivo assessorar a diretoria e o conselho da seccional nos temas pertinentes, no caso, seguros de previdência complementar. Eu, particularmente, tenho me dedicado ao tema ao longo de mais ou menos anos, né? Eu leciono Seguridade Social e trabalho com previdência complementar já há um bom tempo e de antemão, assim, adiro à posição do desembargador Cláudio Martinevski, no sentido de que nós estamos aqui falando de previdência privada, né? Nós estamos falando aqui de uma entidade fechada de previdência complementar, nos moldes hoje da Lei Complementar 108, da Lei Complementar 109, exatamente como nós temos os chamados fundos de pensão no país, nós já temos essa experiência, né, bastante viva no país, e me parece, o desembargador colocou a situação da corrupção e da pretensa, vamos falar assim de um modo bastante, de um modo em tese, né, fala dos recentes escândalos, né, e da recente problemática envolvendo, por exemplo, a Aeros e envolvendo agora um fundo, no dia de hoje, como bem disse, dia 6 de setembro, né, uma situação de pretensa e corrupção, né, em relação a um fundo importante de pensão. Mas o que eu pontuo é que o Estado tampouco está livre de corrupção, né? Nós estamos observando um momento muito candente no país, da mais intensa apuração de corrupção privada e de corrupção no âmbito público, né? Me parece que talvez não seja esse o caminho que nós tenhamos que nortear. O país viveu, e é importante que nós tenhamos essa percepção, na década de 80, um dos períodos inflacionários mais intensos da vida mundial. Só a Alemanha pós-guerra, viveu um período de inflação tão intenso quanto o Brasil na década de 80. E isso prejudicou muito os fundos de pensão naquela época e também as entidades abertas de previdência complementar. Então eu começaria daí o debate, porque nós dissociarmos o tema previdência complementar
ou previdência como um todo em sentido mais lato, do cenário econômico do país, me parece muito perigoso. Temos que pautar o debate a partir daí para nós entendermos os problemas, as idiosincrasias de todo o nosso sistema, e não só do nosso sistema de previdência, mas de toda a complexidade que é o país, esse país continental, com todas as suas idiosincrasias, como eu já disse, né, em relação aos seus estados-membros, aos seus municípios. Isso também vai ser a realidade de muitos municípios brasileiros, né, e já é a realidade